Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Aqui é a professora Fabiana e hoje nós vamos resolver alguns exercícios. Na primeira questão, nós queremos analisar o limite de duas funções quando x vai para zero. A primeira função é y igual a seno de 1 sobre x e a segunda, y igual a x ao quadrado seno de 1 sobre x. Eu falei y, mas pode ser f de x igual a seno de 1 sobre x, certo? Esse f de x aqui são as imagens que nós estamos chamando de y. Bom, eu vou utilizar o software GeoGebra. Então, aqui está o GeoGebra. Eu coloquei o GeoGebra Classic 5. Eu gosto de utilizar esse, eu achei esse mais simples. E aqui nessa linha de entrada, nós vamos digitar a função. Vamos começar com aquela primeira função, que é y igual a seno de 1 sobre x. Olha, a gente já vai digitando, já vai aparecendo aqui, tá muito grande. Eu tô diminuindo aqui com o cursor do mouse, com o mouse, ó. E aí você já consegue perceber mais. Eu seguro aqui, eu consigo arrastar. Você pode perceber, pessoal, que à medida que a gente vai se aproximando do zero, tanto pela direita como pela esquerda, a função ela oscila, as imagens oscilam. O valor do limite são valores de imagens, estão no eixo Y. Então, você consegue observar aqui que tem hora que a função vai lá no número 1 e tem hora que a função vai no número menos 1, que se eu ampliar para vocês enxergarem, ó, esse número aqui é o menos 1, e aqui em cima está o número 1. Então, a função, por oscilar dessa maneira, ela não vai para uma imagem fixa e a gente vai concluir que ela não possui limite quando o x vai para zero, tá certo? Agora, nós vamos digitar a outra função, que é y igual a x ao quadrado, que multiplica o seno, abre parêntese, 1 sobre x. Eu vou tirar, vou dar Enter primeiro para esboçar. Agora, eu vou tirar o esboço da primeira função. E aqui está a nossa segunda função, olha. Essa já se comporta diferente. Quando o x vai para zero, tanto pela direita como pela esquerda, você já pode observar que o gráfico da função, ele é bem comportado, ele é estável. E a imagem nesse ponto é o número zero. Então, para esse segundo gráfico, a gente conclui que a imagem é zero, ou seja, o limite é zero quando o x tende para zero. Eu só vou voltar aqui e fazer uma observação. Não é necessário que o número zero faça parte do domínio da função. Eu estou falando. Bom, continuando, nosso segundo exercício vai ser feito através da análise gráfica. Nós queremos observar através desse gráfico e responder quais são os valores desses limites que nós temos aqui. O primeiro deles é o limite de f de x quando x tende a 3 pela esquerda. Observe esse sinalzinho que aparece aqui em cima, na potência, um menos. Quer dizer que a gente se aproxima do número 3 vindo pela esquerda, tá certo? Então, são valores menores do que o 3. Nós queremos dizer qual é o limite da função nesse caso. O limite, pessoal, o resultado que nós vamos colocar aqui, ele está aqui no eixo Y, se ele existir, certo? São valores de Y. Então, vai observando. Vamos pegar aqui um ponto ao número que é menor do que o 3 e encontre a imagem dele. Então, olha, você joga lá no gráfico e você observa que a imagem é 1, certo? É menos 1. Aí você chega mais perto de 3 e faça a mesma coisa. E você vai ver de novo que a imagem é menos 1. E assim você faz até chegar aqui bem perto de 3. Você vai analisar em cima do 3 também. Aqui a bolinha está aberta, notem. Chamando a atenção que o par ordenado 3 menos 1, ele não pertence à função, porque a bolinha está aberta. Mas nós podemos fazer esta análise porque o limite é se aproximar o máximo que a gente puder, sem ter a necessidade do número 3, no caso, fazer parte do domínio da função, tá certo? Nesse gráfico aqui, esse 3, ele faz parte do domínio,
Porque nesse 3 nós temos o par ordenado, ele está aqui em cima, ó. Esse par ordenado é 3, 1. Então, quer dizer que para x igual a 3, a função assume a imagem 1. Aqui embaixo, que a gente não tem o par ordenado 3 menos 1, porque o par ordenado está aqui em cima, tá certo? Mas me respondam aí, qual é o limite da função, então, quando x se aproxima do 3 pela esquerda? Nós vimos ó, que todos os y estão se aproximando desse número menos 1. Todos eles são menos 1, na verdade, que é uma função constante, né? Então, aqui nós vamos responder que o valor do limite é menos 1, tá certo? Agora, no item B, observem que nós queremos nos aproximar de 3 vindo pela direita. Ou seja, valores maiores do que 3, você vai observando aqui os valores maiores do que 3, até chegar lá perto do 3. Então, nós vamos fazer a mesma ideia. Eu peguei o número aqui, eu vou olhar o gráfico. Olha, eu tenho esse par ordenado que está correspondendo à imagem 3. Aí eu vou chegar mais perto um pouquinho e observo que continua sendo 3. Chego bem perto lá do 3 e continua sendo 3. Então, quer dizer que o limite da função vai ser 3, quando x se aproxima do 3 pela direita, vindo pela direita. Agora, no item C, não tem sinal algum aqui no 3, ó, não tem nem menos nem mais. Quer dizer que você tem que olhar os limites laterais, x tendendo a 3 pela esquerda, e limite de f de x quando x tende a 3 pela direita. Se esses valores são iguais, por exemplo, suponha que seja igual a L, os dois deram iguais a L. Aí você conclui que o limite de f de x quando x tende a 3 sem sinal é o L, tá certo? Mas a gente aqui atrás observou ó, que os limites laterais são diferentes. Então, nós vamos concluir que não existe esse limite aí do item C. Então, aqui você vai concluir, vai só botar assim, ó, não existe. Ou escrever, não existe, tá certo? Quando há necessidade de você calcular os limites laterais? Quando a função tiver um comportamento diferente pela direita e pela esquerda, como aconteceu aqui. Aí há a necessidade de você analisar os limites laterais, tá certo? Na verdade, todo limite, quando x tende a p, ele é uma análise pela direita e pela esquerda. Mas a maioria dos exemplos que a gente está estudando, esses limites laterais dão o mesmo valor, né? E aí a gente meio que esquece um pouquinho essa ideia dos limites laterais. Mas aqui fica bem claro, ó, que os limites laterais devem ser analisados para você ver se existe ou não o limite quando o x vai para esse 3. Agora vamos olhar aqui, ó, limite quando o x vai para menos infinito. O que quer dizer isso? Vamos pensar que é o x ficar muito, muito, muito pequeno, ou seja, para o lado negativo. Então, eu vou prolongar aqui essa reta do x e você vai olhar ele lá na frente, certo? Pelo gráfico, a gente está observando, para ter essa ideia, que esse gráfico continua, ele é constante nesse número menos 1. Então, tanto faz quanto pequeno você olhar o x, ele vai continuar, o gráfico vai continuar te mandando lá para o menos 1. Então, nós vamos concluir aqui ó, que esse resultado do limite é menos 1. E o mesmo vai acontecer aqui ó, quando o x vai para mais infinito. Quer dizer, uma análise semelhante vai acontecer. Ou seja, eu vou crescer bastante o x e mesmo ele estando lá na frente, a ideia aqui é que esse gráfico continue constante. Então, quer dizer que não importa o valor do x bem grande que você escolher, a imagem continua sendo 3. Então, aqui nós vamos ter 3. E esse aqui, ó, x vai para 4. Observe aqui que esse x vai para 4, ele não pediu nada pela direita e pela esquerda, porque o número 4,
é um valor lá no gráfico onde não há comportamentos, não há alteração no comportamento da função. Ó. Lá no 4, a imagem caiu bem lá na reta constante. Então, tanto faz você vir pela direita e pela esquerda, a imagem continua 3. Por isso não houve a necessidade de analisar pela direita e pela esquerda o número 4. Você já vai concluir que o limite é o número 3. E assim a gente conclui a questão 2. Nossa próxima questão continua sendo resolvida através da análise do gráfico e nós queremos dizer qual é o limite da função quando x tende a menos 2 pela esquerda, depois pela direita, depois apenas para menos 2 e para mais infinito. A função está esboçada aqui. Então, observa, quando x se aproxima do menos 2 pela esquerda, para quais valores o y está indo? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar um valor que está lá atrás. Então, esse valor vai te dar uma imagem aqui, ó, positiva. Eu vou me aproximando do menos 2 e os valores do y vão se aproximando aqui do zero. Olha, eu vou me aproximando do menos 2 e vai chegando cada vez mais perto do zero. Essa bolinha que está aberta, se ela estivesse fechada, ela seria o par ordenado menos 2 para x e 0 para y, mostrando que o y nesse ponto é o zero, tá certo? Mas mesmo a bolinha estando aberta, a gente vai poder colocar o valor do limite, porque o limite te dá essa possibilidade de você encontrar o valor lá no eixo y, mesmo que ele não faça parte do do conjunto imagem da função. Aqui o número 0, y igual a 0, ele não pertence à imagem, o conjunto imagem, porque nesse menos 2 a bolinha está aberta. Mas na teoria do limite, você vai poder, né, dizer que, a gente diz, né, que o limite da função quando x é para menos 2 pela esquerda é o zero. O limite serve exatamente para isso, para analisar o comportamento das funções nos pontos, mesmo que eles não façam parte do domínio da função. Aqui, ó, o x se aproxima do menos 2 pela direita. Agora, você vem por aqui, ó, por valores maiores do que menos 2. Aí, você vai observando, ó, quem é a imagem? Chego mais perto. Quem é a imagem? Chego mais perto. E notem, ó, que vai chegando novamente perto do zero. Então, quando o x tende a menos 2 pela direita, o limite da função é o zero. Então, agora esse item C, o que você vai avaliar? Vai analisar o quê? Que existe o limite da função quando x tende a menos 2 e ele é igual a zero, pois os limites laterais, se você quisesse até justificar, você colocaria, pois limite da função quando x tende a menos 2 pela esquerda coincide com o limite da função quando x tende a menos 2 pela direita, dando zero, ok? Agora fala para mim qual é o limite da função quando x é para mais infinito. Ir para mais infinito, como nós comentamos ali no anterior, é você escolher um x muito grande e cada vez maior. Pelo gráfico aqui, é para a gente entender que essa reta é infinita e cresce cada vez mais. Então, quanto maior você pegar o seu x, maior você vai ter um y, né, um valor de y aqui no eixo y, olha só. Então, quer dizer que quanto maior é o seu x, maior vai ser o seu y também. Então, quer dizer que o valor do limite vai ser mais infinito, certo? E assim a gente conclui a questão 3. Continuando, nós temos mais uma questão de análise gráfica, onde a função agora está esboçada. Observe que ela começa aqui com uma reta com uma certa inclinação e chegou aqui no x igual a 1, ela muda a inclinação, certo? Aqui nós temos vários limites para a gente analisar. O primeiro deles é o limite da função quando x tende a zero pela esquerda. Então, vamos lá, ó. Você vai aqui se aproximando de zero, vindo pela esquerda, e vai observando para qual valor
que o y está indo? O y está indo para esse ponto aqui, que é o zero. Então, aqui nós vamos concluir que o valor do limite é o zero. Na verdade, a bolinha está até aberta, né? O par ordenado 0, 0 nem faz parte desse gráfico, mas nós já vimos, né, que a gente pode ter aí o valor do limite sendo zero. Agora, quando o x se aproxima do zero pela direita, quer dizer, vem aqui por valores maiores do que zero, o gráfico também vai se aproximando, né, do zero. Então, nós vamos ter zero novamente. Com isso, essa letra C vai ser zero, quando o x se aproxima de zero, porque os limites laterais são iguais a zero. Agora, quando o x se aproxima do mais infinito, vamos lá, ó. Eu estou crescendo agora o x, crescendo bastante. Essa reta aqui, ó, dá a ideia de que ela vai continuar crescendo com esse mesmo comportamento. Então, quanto maior é o seu x, maior vai ser o y aqui, ó, que você vai ter aqui de imagem. Maior vai ser esse y. Então, cresce bastante o x, maior ainda vai ser o y. Então, quer dizer que quando o x é para mais infinito, você vai ter um limite mais infinito. E quando o x é para menos infinito? Olha, nós vamos agora, ó, diminuindo o x. Essa reta aqui, x, ela continua. Essa reta aqui, considera-se que ela vai manter esse comportamento, né? Então, quanto menorzinho for o seu x, olha só o que acontece com o valor do y. Ele vem aqui embaixo, assumindo cada vez valores menores aqui, né, no eixo y. Então, olha só, pego um x aqui bem pequeno e vou conseguindo aqui um valor de y também bem pequeno, decrescendo cada vez mais. Então, quer dizer que nosso limite vai para menos infinito. E quando o x vai para 2? Olha aqui o número 2. Observem, gente, que no número 2, o gráfico está bem comportado, ele não muda o comportamento no 2. Aqui está o par ordenado correspondente ao 2, 2 e 4. A imagem vai para esse número 4. Note aqui que ele não colocou nada de pela direita e pela esquerda, porque no número 2, tanto pela direita como pela esquerda, o gráfico assume um comportamento estável. Então, o limite vai ser o número 4. E assim a gente conclui as questões envolvendo o gráfico.